Hoje eu quero começar com a história de uma professora. Essa história que eu vou contar para vocês aconteceu aproximadamente há 50 anos atrás. Ela já está no plano espiritual há 20 anos. Ela era professora de curso primário e ensinava, né, o primeiro ano, a alfabetização, ensinava os meninos a escrever. Elas tinham um aluno, ele era muito magrinho, né, muito magrinho, e chegava lá na escola, a escola dela era pública, era uma escola municipal, e ele chegava e ela ensinava os outros alunos na sala a escrever. Ele era muito magrinho, muito fraco, mas estava sempre gripado, estava sempre doentinho. E ela dizia que olhava para aquele menino e nós que sentia uma preocupação que ela também não sabia explicar. Mas ela era uma professora muito devotada a todos os alunos também, né? Às vezes ela passava, levava um lanche, passava da hora de almoço para ficar com aqueles alunos que não tinham aprendido direito, que não estavam conseguindo aprender no tempo regulamentar, né? Um espírito assim bem legal, sabe, que fez coisas muito boas. É bom quando tem professoras assim, trabalhando na alfabetização de nossos filhos, né? Ela tem uma coisa assim de inocência misturado com maturidade, né? Jovialidade e aquela coisa do dever cumprido, né? Que quando eu olho para determinados espíritos, eu olho para cá, para o rosto, eu digo, pela energia, e sinto, estou falando com alguém que cumpriu com suas obrigações. É uma tranquilidade, é uma coisa que eu espero quando sair de planeta Terra, quem sabe, se eu conseguir cumprir bem minhas funções aqui, eu adquiro essa tranquilidade, é bom, né, quando a gente faz uma coisa bem feita, que entregaram a gente para fazer, confiaram e a gente consegue realizar. Então ela tinha tudo isso. Então ela me contou isso, que eu olhava, ele era fraquinho, e aí ela queria passar, falava com ele, olha, traz um lanche, que nós vamos, depois da aula, você vai ficar comigo. Não é ele? Chegou, ela abriu o lanche dela, fez, cadê seu lanche? Fez, eu não trouxe. Por que você não trouxe? Eu me esqueci. Aí ela dividiu o lanche com ele, não é? E ela resolveu chamar a mãe dele. A mãe dele demorou de ir na escola, porque trabalhava fazendo faxinas em hospitais, não é? E ela chamando, até o momento que ela fez assim, vamos fazer o seguinte, sua mãe consegue ir final de semana, é mais fácil para ela? Ele disse, ela folga. No domingo ela fica com a gente. Ela fez, bom, então vou fazer o seguinte, eu vou convidar você e sua mãe para ir almoçar na minha casa no domingo. Ela disse que convidou e chegou a mãe, ele e mais 2 irmãs que ele tinha. E a família toda almoçar. E almoçou e ela colocou para a mãe, né? Mandou as crianças irem brincar com os sobrinhos dela. Ela não casou, não teve filhos, mas ela tinha uns sobrinhos. Aí mandou o menino brincar com os sobrinhos e ficou conversando com a mãe. E ela declarou o seguinte, que eles eram muito pobres mesmo, e que a alimentação em casa realmente não era boa, que muitas vezes ele ia para a escola sem ter o que comer de manhã, não é? Quando muito, às vezes um pedaço de pão só, e que os filhos delas todos ficavam assim muito doentes por causa de alimentação, que ela conseguia até remédio, vitamina de graça com os médicos do hospital que ela trabalhava, mas que o problema maior era a alimentação mesmo. Ela ficou muito tocada com essa história, essa professora ficou muito tocada com essa história. E ela começou a levar todos os dias, chegava mais cedo, pediu para ele chegar mais cedo e levava para ele, né, uma fruta com um pedaço de bolo. E ela disse que ali começou, né, a desenvolver um relacionamento com ele, e ele não era batizado na Igreja Católica ainda, e a mãe dele era católica, a família toda. E essa senhora também era católica. E aí a mãe dele foi lá e fez, a senhora está cuidando tanto do meu filho, ele ainda não tem madrinha. A senhora aceitava ser madrinha dele? Ela fez, aceito sim. Aceito sim. E aí foi e batizou o menino. E aí ela, na condição de madrinha, ela fez, não, vou ajudar mais essa família, né?
Aí ele ia passar muitos dias com ela. Ela me contou, saía da escola, levava ele. Ele passava o final de semana comigo, lá em casa, estudando, passeando. E ali eu fazia como chama, Jenny? Um supermercadozinho, para ele levar para casa, né? Aí ele levava, todo domingo ele levava. Quando ele voltava para casa, ele levava alguns biscoitos, levava alguma coisa para se fazer um bolo em casa, levava uma sacolinha de frutas, levava uns pacotes de macarrão, de arroz, essas coisas, leite. Ela disse que ela fazia ali um mercadinho e mandava para ele. Ela disse que tinha um sobrinho que tinha fazenda, levava sempre ela frutas, verduras, legumes, e ela conseguiu uma sacola de frutas e legumes toda semana para a família desse garoto, e ali foi aproximando a relação, e assim foi, né? Ele terminou o primário, ele entrou no ginásio, ela continuou ajudando a família. Eu não ajudei mais, porque o meu salário era de professora primária, não dava muito, mas eu morava numa casa própria, que minha mãe deixou para mim, eu não pagava aluguel, não é? E também não tive filhos, então isso me ajudava com o meu salário, mesmo não sendo grande, fazer alguma ajuda, ajudar um pouco aquela família também. Não é? E disse que foi, ajudou ele no ginásio, foi ajudando ele, não é? E se aproximaram muito. E quando ela desencarnou, chegou no plano espiritual, ela descobriu que esse menino tinha sido pai dela em outras vidas. Olha que história, gente. Tinha sido pai dela em outras vidas. E que tinha sido um homem assim muito... A questão dele é que ele tinha tido muitas mulheres, não é? Tinha muitos filhos e não ligava muito para os filhos, só ligava para os filhos do casamento. Olha, veja bem, nessa história que eu contei, começou a acontecer aproximadamente 50 anos atrás. Esse narrado, né, o garoto ainda está vivo, para vocês terem uma ideia. Ela me disse que ele ainda está encarnado. Então, quando ele foi pai dela, bote aí pelo menos mais 70, 80 anos para trás. Então, naquela época, né, até hoje é assim, mas naquela época, os casamentos que eram os filhos que nasciam fora do casamento, os pais não ligavam muito, como era o caso dele. E ele veio fazer um aprendizado do que era ser filho de uma mãe que não tinha pai, porque o pai abandonou eles, né? Abandonou a mãe dele com 4 filhos, 2 filhas, ele mais um irmão caçula. E nessa encarnação ele quis fazer esse aprendizado do que era ser criado sem um pai, ou a mãe sem um pai, para ele ir aprender, né, o valor que é ser pai, porque ele teve muitos filhos, isso não ensinou a ele a paternidade. Teve filhos no casamento e fora do casamento, ele não teve a paternidade. Isso que ele me contou foi o mentor dele. Aí ele formulou a encarnação onde ele ia ser um filho sem pai, para ver se ele aprenderia a dar valor à paternidade, não é? E que quando ela soube disso, né, ela tinha sido filha dele em outras vidas, disse assim, encarna perto que eu vou te ajudar você a fazer essa tarefa. Põe ele para encarnar perto de mim, que eu estando lá eu vou ajudar ele, né, a suavizar um pouco esse aprendizado que ele vai fazer. E as coisas caminharam bem e deu tudo certo, não é? Então essa é uma história onde a pessoa sentiu a aproximação e não deixou a sombra tomar conta. Porque nos relatos desse mesmo tema na semana passada, o que nós víamos era isso, as pessoas entravam em contato com o coração, sentiam uma coisa, mas imediatamente vinha a sombra, vinha o lado negativo, né, que não deixava as pessoas aprofundarem mais nos seus sentimentos. E o relato dessa professora é exatamente o oposto. Ela sentiu, deixou a luz expressar, e eu perguntei a ela, em nenhum momento a senhora não pensou assim, se eu trouxer lanche para esse menino, eu vou ter que trazer para os outros também? Ela fez, não passou isso pela minha cabeça. Se não passou assim, que a mãe dele podia estar lhe explorando, ela fez, não passou.
Eu disse, em nenhum momento passou nenhuma sombra, nada. Ela fez, você sabe que não? Para mim aquilo era tão certo. Não é? Uma vez eu escrevi para uma irmã minha que morava fora, e contando ela o que estava acontecendo, e essa irmã minha até falou, cuidado, não é? Hoje ele está garoto aí, mas não sabe, né? Como é você ficar aí sozinha nessa casa. E ela disse que escreveu para a irmã, não, ele é um menino ótimo, ele é um menino muito bonzinho. Eu não tenho, ela disse que momento nenhum, nada do lado sombrio veio para perto dela. Então essa foi uma história que eu fico muito feliz em compartilhar com vocês. Por que eu escolhi esse primeiro caso? Eu escolhi esse primeiro caso para mostrar a harmonia que já tem, né? No caso da professora. Ela já era uma pessoa que também encarnou numa devoção com crianças. Entendeu? Então, quando ela reencontra ali, né, o pai dela naquela situação, para ela foi mais fácil. Então, ela também soube escolher a profissão dela. Entendeu? Inclusive, ela falava isso para mim, o primeiro caso. Ela dizia, Lu, o fato de eu ter escolhido trabalhar com crianças, ser professora, eu acho que combinou muito com a minha. Porque quando eu recebo meu irmão, meu pai, né, como meu aluno ali, eu já estava num... Sabe quando você tem o coração aberto assim para crianças, para querer ver crianças crescerem? E o que eu ia ajudar era ele a crescer, esse pai a crescer, né? Na experiência que ele encarna sem um pai, uma mulher que foi abandonada pelo marido. Então, eu acho que o fato de eu também ter tido a harmonia de escolher aquela profissão ali, abriu bastante meu coração. Então, de todos os relatos que eu vi, eu trouxe esse por causa dessa questão, né? Quanto que a nossa profissão também é importante, até para a gente desenvolver, que as profissões desenvolvem algumas coisas na gente, né? Claro, toda profissão desenvolve alguma coisa na gente, entendeu? A gente fica fazendo aquilo ali, vai mobilizando luzes e sombras, não é? E eu sempre acreditei nisso, e esse relato foi uma das coisas que me deu mais força para acreditar nisso que eu acredito.